Amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ao nosso curso de questões sobre benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Será um módulo onde trabalharemos, na verdade serão dois módulos aqui na sequência, onde trabalharemos questões relacionadas ao benefício de prestação continuada da assistência social, da Lei Orgânica da Assistência Social. É o conhecido, famoso BPC-LOAS, tá bom? Teremos questões de provas anteriores, teremos questões inéditas, então trouxe aí uma coletânea de questões com os assuntos mais cobrados dentro deste tópico, deste conteúdo muito cobrado no último concurso do INSS e tão cobrado aí em tantas provas de concurso, tá bom? Vamos começar então, pessoal? Então, voltando aqui para a tela, olha só. Chega aqui na tela comigo, bora lá. Vamos falar aqui, né, questões CESP, SEBRASP, mas também teremos questões de outras bancas, sobre Lei Orgânica da Assistência Social, benefício de prestação continuada, BPC-LOAS. Vamos aqui na parte 1. Na parte 1 das questões sobre benefício de prestação continuada, BPC-LOAS. Vamos à primeira delas, olha só. O que nós temos aqui? De acordo com a Política Nacional e Estatuto do Idoso, julgue o item a seguir. É assegurado a todos os idosos com idade a partir de 65 anos o benefício mensal de um salário mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social. Veja, então estou dizendo que é assegurado a todos os idosos com idade a partir de 65 anos o benefício mensal de um salário mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social. Vamos lá. A idade do idoso para ter direito ao BPC-LOAS é 65 anos? Sim. O benefício é mensal? Sim. O valor dele é de um salário mínimo? Sim. Nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social? Sim. Só que o problema é esse aqui, ó. Não são todos os idosos, ok? Como não são todos os idosos? Claro, não são todos os idosos. São apenas aqueles que comprovem não ser capazes de prover a própria subsistência, nem tê-la provido por sua família. Então, uma pessoa rica que faz 65 anos, ela não tem direito ao BPC-LOAS. Não. São as pessoas que comprovem, né, não ter condições de prover a própria subsistência, nem tê-la provida por sua família. Então, voltando aqui para a tela, o que nós temos aqui? Olha, nós temos então, né, nos termos do artigo 20, lá da Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8742, lá de 93, nós temos que não são todos os idosos, apenas aqueles que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem tê-la provida por sua família. Então essa primeira questão, ela está errada. Primeira questão errada por razões óbvias, tá bom? Não são todos os idosos, mas estão somente aqueles que comprovem, né, não possuir meios de prover a própria manutenção, nem tê-la provido por sua família, tá certo? E os critérios para ser ou não, se enquadrar ou não nesse critério de não ser capaz de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família, nós estudamos aí nas nossas aulas anteriores, quando detalhamos todas as características em relação ao BPC-LOAS, tá certo? Vamos, então, a primeira questão está errada, vamos para a próxima questão. Vem comigo para a tela. Muito bem. Vamos a uma questão que caiu no concurso do INSS, na última prova do INSS, olha só. Não apenas, pessoal, a Lei 8742 de 93 é cobrado no INSS, como cobrou também o decreto que trata do BPC-LOAS, ó, decreto 6214 de 2007, tá? Julgue o seguinte item à luz, o item seguinte à luz do decreto 6214 de 2007, que regulamenta o BPC-LOAS, tá? Tá aqui. O benefício de prestação continuada da assistência social, devido à pessoa com deficiência e ao idoso. Vamos lá, qual que é a pergunta, né? A assertiva. O valor a ser pago ao beneficiário do BPC é de um salário mínimo mensal. Está dizendo que o valor do BPC
é sempre de um salário mínimo mensal. Vem comigo, olha só. O valor é de um salário mínimo mensal? Sim, claro. O BPC-Loas, que é pago para o idoso acima de 65 anos ou a pessoa com deficiência, né, quando eles não puderem prover a própria manutenção, nem tampouco tê-la provida por sua família, este BPC-Loas, preenchido os requisitos e sendo devido, ele é devido no valor de um salário mínimo. Questão simples, caiu na prova do INSS de 2016. Algumas questões foram mais simples, outras mais complexas. De qualquer forma, essa é bem simples. Vocês sabem que o valor é de um salário mínimo, portanto, não há o que ter dúvida para esta questão. Podem marcar aí como alternativa correta. Volta para a tela, olha só. Alternativa correta, tá certo? Onde que você encontra a resposta para isso? Você encontra lá no artigo 1º. O artigo 1º do regulamento, que é esse aqui, ó. Do decreto. Artigo 1º do decreto 6214. Barra 2007. Perdão. Deixa eu apagar esse aqui. Questão correta nos termos do artigo 1º, que diz que o benefício de prestação continuada ele é garantido um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso, né, no caso do idoso, que tenha 65 anos ou mais, e que eles comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem tê-la provida por sua família. Portanto, artigo 1º do decreto que regulamenta o BPC-Loas, não confundam com o regulamento da Previdência Social, tá certo? O decreto que regulamenta a Previdência Social é um, tá certo? Mas o regulamento o decreto que regulamenta o BPC-Loas é outro, é esse aqui, é o 6214 de 2007. Fechado? Então a segunda alternativa está certa, tranquilo, sem maiores problemas. Vamos para a próxima questão. Vamos lá, vem comigo. Também caiu no último concurso do INSS, também manda julgar o item com base à luz do decreto 6.214 de 2007, né, que regulamenta o benefício de prestação continuada da assistência social devido à pessoa com deficiência e ao idoso. Tá certo? A idade mínima para que o indivíduo passe a ter direito ao BPC do idoso é de 60 anos. Idade mínima para que o indivíduo passe a ter direito ao BPC do idoso é de 60 anos. Olha, o fato de ter colocado do idoso não significa que não possa ser também da pessoa com deficiência, mas aqui ele citou no caso do idoso. A idade mínima para que o indivíduo passe a ter direito ao BPC do idoso é de 60 anos. Olha, pessoal, a idade é de 60 anos, vem comigo. Vejam, tem gente que pensa que a idade é de 60 anos para a mulher, 65 anos para o homem. Não, pessoal. O BPC-Loas ele tem a mesma idade para homens e para mulheres. No caso, o idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção, nem tê-la provida por sua família, ele é para os idosos que tenham, sejam homens ou mulheres, 65 anos ou mais. Portanto, a assertiva está incorreta quando afirma que basta ter 60 anos, tá bom? Seja o idoso homem ou mulher, se comprovarem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem tê-la provida por sua família, nesse caso, no caso do idoso, se ele tiver 65 anos ou mais, no caso do deficiente, da pessoa com deficiência, não há que se falar em idade mínima. No caso da pessoa com deficiência, basta comprovar uma deficiência de longo prazo, né? Natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Mas no caso do idoso, ele tem que ter, seja homem ou mulher, 65 anos ou mais, além de preencher os demais requisitos. Portanto, voltou para a tela, a assertiva está errada. São 65 anos, tá certo? Assertiva incorreta. Olha, onde é que está a resposta? Está aqui no decreto. Lá no seu artigo 1º também. Tá certo? Lá no artigo 1º traz também a idade de 65 anos ou mais. Fechou? Muito bem. Isto posto, pessoal, vamos para a próxima questão. Vamos a ela. Julgue o item seguinte
à luz do decreto 6214 de 2007, mais uma questão do último concurso do INSS, que exige o conhecimento do regulamento do benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, e diz o seguinte: julgue o item seguinte à luz do decreto 6.214 de 2007, que regulamenta o benefício de prestação continuada da assistência social devido à pessoa com deficiência e ao idoso. Olha só, o que nós temos aqui? Um dos critérios para o idoso habilitar-se à concessão do BPC, então estamos falando aqui de critério para idoso habilitar-se à concessão do BPC. O BPC o que é? É o benefício de prestação continuada da assistência social. Vamos lá. Primeiro, não possuir outro benefício da Seguridade Social, excetuados os de assistência médica e a pensão especial de natureza indenizatória. Olha, está dizendo que um dos critérios, não quer dizer que todos os critérios estejam aqui, mas um dos critérios para que o idoso possa se habilitar à concessão do BPC é que ele não possua outro benefício da Seguridade Social. Tá certo? Tá certo. Para ter direito ao BPC Loas, ele não pode ser beneficiário de outro benefício, não pode possuir outro benefício da Seguridade Social. Regra geral. Então a regra geral é: para ter direito ao BPC Loas, não pode ter outro benefício da Seguridade Social. Entende da Seguridade Social? Saúde, assistência e previdência. Não pode ter outro benefício. Exceto, agora a lei põe a exceção, exceto os de assistência médica e aquele também de pensão especial de natureza indenizatória. Então, para a prova, memorizem isso. Memorizem, regra geral. É proibido ter o BPC concomitantemente com outro benefício da Seguridade Social. Exceto, dentre outros, tá? Dentre outras situações, dentre outros requisitos, né? Dentre outros critérios, né? Um dos critérios é esse, é que ele não tenha nenhum outro benefício da Seguridade Social e expressamente na lei dito, exceto, portanto, ele pode ter o benefício de assistência médica e de pensão especial de natureza indenizatória. Então ele pode ter um benefício de assistência médica e ainda assim ele ser concedido o BPC Loas? Sim. Ele pode receber uma pensão especial de natureza indenizatória e ainda assim ter direito ao BPC Loas? Sim. Ele pode ter direito a outros benefícios da Seguridade Social e ainda assim ter o BPC Loas? Não. Ele não pode ter o BPC Loas concomitantemente com outros benefícios da Seguridade Social, exceto, como dissemos, aquela assistência médica e a pensão especial de natureza indenizatória. Questão corretíssima, pessoal, é exatamente como está na lei e também no decreto. Vem para a tela, olha só. Corretíssimo. E o que nós temos aqui? Nós temos a resposta onde? Está aqui, lá no decreto. E onde é que está essa resposta? Esta resposta está no artigo 8º. Artigo 8º, lá no inciso 3º. Beleza? Do decreto 6.214 de 2007. Está exatamente lá. Vem para mim. Então vejam, o regulamento não apenas a Lei Orgânica da Assistência Social, como também o regulamento 6214 de 2007, que regulamenta o BPC Loas, ambos trazem esta condição de que não se pode conciliar com os benefícios da Seguridade Social, exceto assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória. Perfeito? Exatamente como está aqui, questão corretíssima, artigo 8º, inciso 3º do regulamento do BPC Loas. Vamos para a próxima questão? Bora comigo! Muito bem. Mais uma do INSS, olha só. Mais uma do último concurso do INSS. Que, novamente, mais uma questão que o INSS pede nos termos do decreto 6214 de 2007, que é o regulamento do BPC Loas, tá? Então, julgue o item seguinte, à luz do regulamento, né, do decreto número 6214 de 2007, que regulamenta o benefício de prestação continuada da assistência social, devido à pessoa com deficiência e ao idoso. Então, vamos à assertiva, olha só. É
permitido ao beneficiário do BPC acumular o recebimento deste benefício com o do seguro-desemprego. Ele pode acumular o BPC-LOAS mais o seguro-desemprego? Ora, pessoal, vem comigo. Não pode receber, segundo o decreto 6.214 de 2007, ele não pode receber o BPC-LOAS concomitantemente com o seguro-desemprego, tá certo? Então, esta alternativa, esta assertiva está incorreta. E qual a base legal que nós temos para isso? Volta para a tela, olha só. Novamente, temos aqui, dentro do regulamento, temos aqui o artigo, novamente o artigo 8º, inciso 3º, que diz o quê? Diz assim, ó, o artigo 8º diz: para fazer jus ao benefício de prestação continuada, o idoso deverá comprovar, e lá no inciso 3º, não possuir outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, inclusive o seguro-desemprego, ok? Salvo de assistência médica, como nós já vimos, e o de pensão especial de natureza indenizatória. Então, vem comigo. Nós vimos na questão anterior que não pode receber o BPC-LOAS concomitantemente com os benefícios da Seguridade Social. E aí o próprio artigo 8º, inciso 3º do regulamento do BPC-LOAS fala, inclusive, não pode ter recebimento concomitante do BPC-LOAS com nenhum benefício da Seguridade Social, inclusive o seguro-desemprego. Ou seja, nem o seguro-desemprego pode ser pago concomitantemente com o BPC-LOAS. E traz as duas exceções que nós já vimos. Quais são as duas exceções? Os benefícios de assistência médica e de pensão especial de natureza indenizatória. Essas duas podem ser pagos aí ao beneficiário junto com o BPC-LOAS. Mas o seguro-desemprego não pode. Tranquilo? Está lá no artigo 8º, inciso 3º também. Fechou? Então, questão incorreta, volta para a tela. Temos aqui a questão incorreta. Fechou total? Vamos então agora para mais uma questão. Vamos a ela, olha só. Julgue o item seguinte. Mais uma questão do BPC-LOAS. Vejam quantas questões de BPC-LOAS caiu na última prova do INSS, né? E todas elas pedindo, a maioria delas, à luz do decreto 6214. Então vejam, novamente, julgue o item seguinte à luz do decreto 6214, questão do INSS, que regulamenta o benefício de prestação continuada da assistência social devido à pessoa com deficiência e ao idoso. O BPC do idoso, então o benefício de prestação continuada do idoso, que se encontre na condição de acolhimento de longa permanência em hospital. Está dizendo que esse benefício será suspenso até a data da sua alta. Está dizendo, olha, se ele está acolhido numa instituição de acolhimento de longa permanência, que no caso aqui é um hospital, está dizendo que o seu benefício será suspenso até a data de sua alta. Vejam, olha, se ele está acolhido, né, numa instituição de longa permanência, muitos pensam, olha, se ele está lá assistido numa instituição de longa permanência, né, por exemplo, um hospital, ele vai ter lá alimentação, moradia, ele vai ter as despesas dele, né, financiadas ali dentro do hospital, dentro da instituição de acolhimento de longa permanência. Mas isso não suspende, nem cancela, nada. Ele não altera o direito ao recebimento, à continuidade do recebimento do BPC-LOAS. O BPC-LOAS ele será devido ainda que seja, né, este idoso esteja aí numa instituição de acolhimento de longa permanência. Ele não afeta, não altera o direito ao recebimento do BPC-LOAS. Volta para a tela. Então, pessoal, ele está dizendo que será suspenso. Não será suspenso. Tá? Não será suspenso. E isso está lá no decreto 6214 de 2007. Está lá no artigo 6º. Lá no artigo 6º diz assim, ó, a condição de acolhimento em instituições de longa permanência, como por exemplo abrigo, hospital ou instituição congênere,
não prejudica o direito do idoso, nem tampouco da pessoa com deficiência, ao benefício de prestação continuada. Tá bom? Então, repito, a condição de acolhimento em instituições de longa permanência, né, como um abrigo, um hospital ou instituições congêneres, não prejudica a manutenção do recebimento do BPC-LOAS. Fechou? Tranquilo? Então, né, seja para o idoso, seja para a pessoa com deficiência, isso pouco importa. Então a questão está incorreta porque diz que suspenderia o benefício BPC-LOAS, quando na verdade nós vimos que não suspende, não cancela, não prejudica. Volta para a tela, questão errada, incorreta, porque não suspende, e vamos já emendar para a próxima questão. Bora lá! Mais uma questão. Vejam quantas questões do último concurso do INSS focado em BPC-LOAS, tirando inclusive as suas respostas do regulamento do BPC-LOAS, né? Lá eles erraram a mão, viu? Colocaram muitas questões da LOAS e inclusive muitas do BPC-LOAS, né? Então realmente foi bastante considerável aí o número de questões que cobraram no último concurso sobre esse assunto. Mas vamos lá. Julgue o item seguinte à luz do decreto 6214 de 2007, que regulamenta o benefício de prestação continuada da assistência social devido à pessoa com deficiência e ao idoso. Vamos à assertiva. No caso de morte do beneficiário do benefício de prestação continuada, diz aqui, seus familiares são obrigados a informar tal fato ao INSS. Situação em que o pagamento do benefício cessará. O benefício ele cessará, ele será cancelado ou ele será suspenso? Eis a questão, hein? Olha só, o beneficiário do BPC-LOAS morreu. O que acontece com o benefício? Os familiares têm que informar, por óbvio, a ocorrência, né, do óbito, e aí o benefício será suspenso? Ele cessará? Ele será cancelado? Ou ele será mantido para os dependentes daquele beneficiário? E aí? Ora, pessoal, bom, não será mantido para os dependentes, não, tá bom? Não gera qualquer direito aí à pensão por morte, aos herdeiros, aos sucessores, nada disso, tá bom? Então o BPC-LOAS, ele não se transfere da pessoa do beneficiário a outras pessoas, então não vai continuar sendo pago. Aí vem a outra pergunta, ele é cancelado, suspenso ou ele cessa? Ora, ele não será cancelado, porque não houve uma constatação, por exemplo, de uma irregularidade, algo que fizesse com que ele devesse ser cancelado. Não. Ele não será suspenso, porque suspensão pressupõe-se algo que pode vir a ser temporário, transitório. O que acontece é que ele cessa. Cessa significa ele finaliza pelo decurso normal do seu prazo, que durou durante a vida daquele beneficiário até a sua morte, né? Enquanto ele permaneceu, né, preenchendo os requisitos, até a sua morte. Então a morte não é causa de suspensão, cancelamento, nem continuidade do pagamento. É causa exatamente de cessação. O benefício cessa, ele se conclui, encerra-se o seu pagamento de uma forma normal, né? Normalmente o cancelamento é de uma forma abrupta, né? Tinha coisa errada, teve algum problema, tal, vamos cancelar. Não. Suspender, vamos suspender para averiguar um fato que, em se confirmando, a gente cancela, em não se averiguando, a gente continua. Agora, no caso da cessação, não. Houve simplesmente o término normal do benefício. Tá bom? Então, pessoal, voltou para a tela. Questão corretíssima, o benefício cessará. Questão corretíssima. E onde é que está a resposta para esta assertiva? Está lá no decreto 6214 de 2007, lá no artigo 23, tá certo? Combinado com o artigo 48, inciso 1º. O que diz o 23? O 23 diz: o benefício de prestação continuada é intransferível, não gerando direito à pensão por morte aos herdeiros ou sucessores. E o artigo 48 diz, em seu inciso 1º, né? O artigo 48 diz: o benefício será cessado, assim, inciso 1º, na hipótese de óbito, de morte presumida ou de ausência do beneficiário na forma da lei. Tá certo? Então vejam.
Então, ele é intransferível. Mas em relação ao fato de ser intransferível, cabe uma observação aqui, que vocês não podem confundir. O benefício ele é intransferível. Ele não gera direito ao pagamento deste benefício aos sucessores herdeiros. Não. Nem a pensão por morte, nada. No entanto, o parágrafo único do artigo 23 deste regulamento, decreto 6214 de 2007, ele diz que o valor do resíduo não recebido em vida pelo beneficiário, né, o beneficiário aquele que era o beneficiário do BPC Loas, ele tinha valores a receber em vida, só que ele já tinha direito a receber, só que ele morreu. Ora, este resíduo que ele tinha direito a receber, este sim será pago, né, aos seus sucessores, herdeiros, na forma da lei. Mas vejam, não se está pagando o benefício aos herdeiros, aos sucessores. O que está se pagando é um valor que já era devido ao beneficiário, que não foi pago ainda para ele, ele morreu, mas já era devido para ele. Então, ele morreu, será pago para ele, mas como ele já morreu, será, na forma da lei, entregue aos seus herdeiros e sucessores, mas apenas o resíduo, aquele valor que já deveria ter sido pago e ainda não foi. Agora, não será feito pagamento de benefício nem de pensão por morte para esses herdeiros e sucessores, porque o BPC Loas ele é intransferível. Tranquilo? Então, voltou para a tela. Questão corretíssima, está aqui a base legal. E vamos então para a próxima assertiva. Vamos lá. Próxima questão. Vejam, esta questão agora da Fundação Carlos Chagas, lá de um concurso de procurador do Estado do Amapá de 2018, diz o seguinte, olha só. O benefício de prestação continuada, o BPC, previsto no texto constitucional e regulado pela Lei Orgânica da Assistência Social LOAS. Agora vamos lá. Vamos analisar alternativa por alternativa. Primeira alternativa. É devido ao idoso maior de 70 anos. Errado. Que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção, nem tê-la provida por sua família. O resto está todo correto. O erro está aqui, ó. Como vocês sabem, 65 anos. Vamos para a alternativa B. A alternativa B diz o seguinte. Não se estende à pessoa com deficiência, ainda que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção. Claro que se estende. O BPC Loas é devido tanto ao idoso com 65 anos ou mais, como também à pessoa com deficiência, né? Que tenha deficiência de longo prazo, natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e em qualquer caso, seja do idoso ou da pessoa com deficiência, que comprovem não ter meios de prover a própria manutenção, nem tê-la provida por sua família. Então, nós temos aqui um caso típico de que sim, é óbvio, não apenas o idoso, mas a pessoa com deficiência também é beneficiária do BPC Loas, né? Ou pode vir a ser beneficiária do BPC Loas. Então, voltando para a tela, evidentemente que está errado, ó. Não se estende à pessoa com deficiência. Claro que se estende. Claro que se estende à pessoa com deficiência. Fechou. Vamos para C. Pode ser acumulado apenas, cuidado com essa palavra, sempre que a palavra apenas significa que não pode existir mais nenhuma outra situação além da mencionada na assertiva, né? Pode ser acumulado apenas com aquele relativo à pensão por morte. Ora, pessoal, ele pode ser acumulado com a pensão por morte? Não! Ele não pode ser acumulado com qualquer outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou até mesmo de outro regime, tá certo? Vem comigo, salva as duas exceções ali. Então vejam, ele está dizendo que ele pode ser acumulado apenas com a pensão por morte. Na verdade, ele nem pode ser acumulado com a pensão por morte. Ele não pode ser acumulado com nenhum benefício da Seguridade Social ou de qualquer outro regime, exceto, né, aquela de assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória. Ou seja, aqui ele trouxe a pensão por morte como única situação em que pode ser acumulado, quando na verdade nem acumulado pode
a pensão por morte com BPC Loas. Né? Os únicos benefícios que podem, né, são os de natureza assistencial e também aquelas, natureza assistencial não, perdão, aquelas de assistência médica e a pensão especial de natureza indenizatória. Então, as duas únicas exceções, né? Os benefícios de assistência médica e a pensão especial de natureza indenizatória. Então, também está errada a C. Volta para a tela. Tá certo? Artigo D. O artigo D não, o item D. Tem valor de 1 salário mínimo mensal, correto. Podendo ser majorado em até 25% caso comprovada a real necessidade. Não. Não há previsão legal para qualquer majoração, ainda que comprovada real necessidade. Veja, nós estudamos que há uma situação, né, há situações em que aquele conceito de miserabilidade, né, ele pode passar de 1/4, né, da renda mensal familiar per capita, né, 1/4 do salário mínimo, né, como renda mensal familiar per capita, ele pode chegar até meio salário mínimo baseado em critérios. Mas em quaisquer casos, o critério para ter direito ao benefício, ele pode passar de 1/4 do salário mínimo, né, pode chegar até meio salário mínimo, ok. Mas o valor é sempre um salário mínimo benefício. O valor do benefício não muda. O que pode mudar de acordo com características trazidas em lei são os critérios para a concessão. Mas o valor é de um salário mínimo e não há qualquer previsão de majoração em 25%. Portanto, volta para a tela. Também está errado a alternativa D. Olha, só pode ser a E, né, pessoal? Vamos confirmar aqui. Deve ser revisto a cada 2 anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. Mesmo que você não soubesse, você acertaria por exclusão, porque as outras 4 estão erradas, né? Com certeza. Mas basta você ler aqui a resposta, ela está lá na lei 8742, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, lá de 93, em seu artigo, deixa eu melhorar essa flechinha aqui, em seu artigo 21. Lá diz que o benefício deve ser revisto a cada 2 anos para avaliação das condições que lhe deram origem, tá bom? Então, vamos lá. Se você lembrasse da resposta, você marcaria E. Se você não lembrasse da resposta, se você não soubesse, não tivesse certeza que a E é a certa ou não, você acertaria, porque com certeza você sabe que as 4 anteriores estão erradas, né? O erro da A, B, C e D são erros gritantes. Então, mesmo que você não lembrasse que a E está correta, não lembrasse do artigo 21 da LOAS, você acertaria, porque você sabe que as outras 4, de forma gritante, estão incorretas. Fechou? Volta para a tela então. Vamos para a próxima questão. Esta é a alternativa E. Vamos para a próxima. Beleza, bora lá. Próxima questão, vamos a ela. Mais uma questão da Fundação Carlos Chagas para consultor legislativo, consultor técnico legislativo. Né? Esse assunto é cobrado não apenas no concurso do INSS, como em muitos outros concursos. O benefício de prestação continuada, o BPC, né, da LOAS, ele garante um salário mínimo mensal à pessoa idosa com 65 anos ou mais, ok, e a pessoa com deficiência, perfeito, que comprove não dispor de meios para prover a própria manutenção de sua vida e tampouco tê-la provida pela família, perfeito, tudo certinho, tá? A pessoa com deficiência, ela pode atuar como aprendiz, pode, e não haverá suspensão do benéfico, na verdade seria benefício, né? Desde que o recebimento concomitante não ultrapasse. Vamos entender. A pessoa com deficiência, ele pode receber o BPC LOAS junto com a remuneração do contrato de aprendizagem, ou seja, ele pode trabalhar como aprendiz e receber concomitantemente a remuneração como aprendiz junto com o BPC LOAS? Resposta, pode. Ele pode receber, é uma exceção. Ele pode trabalhar, a pessoa pode receber o BPC LOAS
né? A pessoa com deficiência pode, além de receber o BPC-Loas, trabalhar como aprendiz. E ele pode receber as duas coisas, a remuneração na qualidade de aprendiz e também o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Ele pode receber os dois ao mesmo tempo? Pode. Mas apenas por um período. E esta é a pergunta. Por quanto tempo ele pode receber os dois ao mesmo tempo? Antes que ele tenha que optar por um ou por outro. Antes que ele tenha que optar ou por permanecer com o BPC-Loas ou suspender o BPC-Loas e receber apenas a remuneração como aprendiz. Ele tem que tomar uma decisão. Após quanto tempo do recebimento concomitante? Resposta: após 2 anos. Volta para a tela. Está aqui, né? 2 anos, pessoal. Onde é que está essa resposta? Essa resposta está lá na Lei Orgânica da Assistência Social, 8742 de 93, lá no seu artigo 21A, 21A. E dentro do 21A, vocês vão lá, parágrafo 2º. Diz o seguinte: o benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de MEI, de microempreendedor individual. Mas o parágrafo 2º traz uma exceção. A contratação da pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a suspensão do benefício de prestação continuada, limitado a 2 anos o recebimento concomitante da remuneração e do benefício. Mas vejam, se cair na prova, às vezes a prova pode trocar o aprendiz pelo MEI, fala assim, olha, ele pode receber o BPC-Loas concomitantemente com a remuneração na qualidade de microempreendedor individual por até 2 anos. Não, não pode. Ele não pode receber o BPC-Loas junto com a remuneração na qualidade, né, de microempreendedor individual. Não pode. Ele, como vimos aqui, ele será suspenso o benefício quando a pessoa com deficiência exercer uma atividade remunerada, ainda que seja como MEI, exceto na qualidade de aprendiz. No entanto, por apenas 2 anos. Passado 2 anos, ele tem que escolher, ou ele volta a receber, ou ele vai receber o BPC-Loas e deixa de trabalhar como aprendiz, ou ele continua trabalhando e recebendo como aprendiz e ficará suspenso o seu BPC-Loas. É uma suspensão neste caso. É uma suspensão por quê? Porque quando ele parar de trabalhar, volta a ser pago o BPC-Loas para ele. Então vejam, ele tem 2 anos para receber BPC-Loas junto com a remuneração pelo contrato de aprendizagem. Alternativa C. Beleza? Loas, artigo 21A, parágrafo 2º. Vamos para a próxima questão. Vem comigo. Muito bem. Próxima questão. Salvo disposição em decreto em sentido contrário. Questão inédita, hein, pessoal? Agora vamos trazer algumas questões inéditas para vocês, tá? Salvo disposição em decreto em sentido contrário, a condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito ao idoso ou à pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. Tá certo? Muito bem. Então, não prejudica o direito ao idoso, o acolhimento em instituições de longa permanência, não prejudica o direito ao idoso ou da pessoa com deficiência ao BPC-Loas. Pessoal, nós já estudamos aqui hoje que o recebimento, que o acolhimento em instituições de longa permanência, ele não prejudica o recebimento do BPC-Loas, seja do idoso, seja da pessoa com deficiência. Ou seja, ele pode sim ser acolhido em uma instituição de longa permanência, como um abrigo, um hospital ou instituições congêneres, e ainda assim receber o BPC-Loas. Ele continuará recebendo. Não haverá suspensão, cancelamento, cessação, nada disso. Ele vai ser acolhido em instituições de longa permanência e continuará recebendo o BPC-Loas. Mas, cuidado. A questão está errada. Porque ela traz uma informação falsa. E a informação falsa é ela que separa na prova, né, por meio de pegadinhas, cascas de bananas, né, aquele que vai estar atento na leitura do enunciado ou não. Vamos voltar para o enunciado.
Vocês só leram, ó, daqui, normalmente a maioria das pessoas só lê daqui para frente, ó. A condição de acolhimento não prejudica o direito. Beleza. Só que, aqui está dizendo, salvo disposição em decreto em sentido contrário. Imagina, pessoal, o decreto não pode dispor em sentido contrário da lei. A lei deixa a lei deixa claro que não pode, prejudicar o recebimento do BPC Loas quando do acolhimento em instituição de longa permanência. Se o decreto dispuser em contrário, pode? Não pode. Então está dizendo, salvo disposição do decreto em contrário. Cuidado, pessoal. O decreto não pode dispor algo contrário à lei, porque a lei é norma primária, pode inovar no direito. O decreto é norma secundária, ela só pode regulamentar, se ater àquilo que a lei determina, trazendo as regras, né, de aplicação prática, mais práticas. Enfim, o regulamento não tem o poder de dispor em sentido contrário em relação a isso. Então, só para memorizar, o acolhimento em instituições de longa permanência, de fato, não prejudica o direito, né, ao recebimento do BPC Loas pelo idoso, pessoa com deficiência. No entanto, o errado é salvo disposição de decreto em sentido contrário. O decreto não pode dispor em sentido contrário, uma vez que a Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei 8742 de 93, traz expressamente em qual artigo? Vem para a tela, olha só. Lá na Lei 8742 de 93, lá no seu artigo 20, parágrafo 5º, lá traz expressamente, ou seja, a regra de que a condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito ao recebimento do BPC Loas, ela é uma regra absoluta. Ela não pode sofrer restrição por decreto. Beleza? Então, só uma pegadinha aí para animar nossa noite, animar nosso dia, animar nosso estudo e vamos prosseguir. Então, fica agora para que vocês nunca mais errem em prova. O momento de você cair em pegadinha para se atentar a elas e nunca mais cair em prova é aqui e é agora, no estudo. O estudo você usa para consolidar o conhecimento, para aprofundar o conhecimento, para reter conteúdo, fixar o conteúdo e também para que você possa mensurar, né, o seu conhecimento e verificar onde estão as falhas. Aqui, vocês já sabem claramente o conteúdo, mas agora foi necessário para que nós tenhamos uma oportunidade de aprender uma pegadinha que pode cair e cai com frequência nas provas Sebrasp e Fundação Carlos Chagas, com frequência. Este aqui, que diz salvo disposição encontrar em decreto ou em lei, e às vezes não pode, só lei complementar ou na Constituição, enfim. Então, se atentem ao detalhe. Volta para a tela e vamos para a próxima questão. Muito bem. O bom de errar é que a gente não erra nunca mais. Vamos para a próxima, olha só. Mais uma inédita para vocês. Aquele que vive em situação de rua não possui meios de prover a própria manutenção. Ele poderá receber o benefício assistencial de prestação continuada, tá certo? E aí vem aqui, independentemente de ser idoso ou de ser pessoa com deficiência. Veja, a pessoa em situação de rua, ela já é hipossuficiente, né? Se a pessoa de rua, o morador de rua, comprovar sua hipossuficiência, sua condição de miserabilidade, comprovar que não é capaz de prover a própria manutenção, e digo mais, nem tampouco tê-la provida por sua família. Olha, por ser essa pessoa de rua, sem condições, vivendo na miséria, ele tem direito ao BPC Loas, mesmo sem ser idoso e mesmo sem ser deficiente? Resposta, não. Para esta pessoa em situação de rua, existem outros vários programas assistenciais que vão buscar ampará-lo, acolhê-lo. Mas o BPC Loas não. O BPC Loas ele não está presente para acolher qualquer pessoa em situação de miserabilidade. Apenas idosos com 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência, desde que a deficiência seja de longo prazo, né? Portanto, por um prazo superior a 2 anos, e tenha uma deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, né? De longo prazo, portanto. Então vejam, para receber o BPC Loas, que é um benefício assistencial,
tem que ser um idoso, 65 anos ou mais, ou a pessoa com deficiência, nos termos da lei. Não é porque a pessoa em situação de rua é pobre, é miserável, não consegue prover a própria manutenção, que vai ter direito a este benefício, tá certo? Ele até pode ter direito a este benefício, tá certo? Mas, no entanto, desde que seja idoso ou desde que seja pessoa com deficiência. Aí sim, ele poderá provar os requisitos e usufruir do benefício. Tranquilo? Então, pessoal, questão errada. Volta para a tela. Questão bem errada, tá? Esse independentemente está errado. Tem que ser idoso ou pessoa com deficiência. Tem que ser, pessoal, tá certo? Idoso, 65 anos ou mais, PCD, né, que tem aí impedimentos de longo prazo. Fechou? Onde é que está isso aí, pessoal? Olha, está lá no artigo 20, né, na lei 8741 de 93, que é a LOAS, né, a Lei Orgânica da Assistência Social. Lá no artigo 20, que trata do BPC. Lá deixa bem claro que é devido apenas à pessoa com deficiência e ao idoso. Tranquilo? Bora então? Vamos seguir para a próxima questão? Vamos para a tela. O beneficiário do benefício de prestação continuada, BPC-LOAS, o beneficiário do BPC-LOAS deve possuir, primeiro, inscrição no cadastro de pessoas físicas, ou seja, tem que ter CPF, e deve possuir inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o famoso CAD Único, beleza? Ou Cadastro Único. Isso está certo ou está errado? Está dizendo aqui que para ter direito ao BPC-LOAS, tem que ter, claro, dentre outros requisitos que devem ser preenchidos, é obrigatório ter CPF e estar inscrito no CAD Único. É verdade isso? Tem que ter CPF para ter BPC-LOAS? Tem que estar inscrito no CAD Único para ter BPC-LOAS? Resposta, sim, tem que ter CPF, tem que estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CAD Único. Onde está isso? Vem para a tela. Pessoal, questão corretíssima. Isso está lá na lei 8742, que é o BPC, que é a LOAS, né? Lei Orgânica da Assistência Social, 8742 de 93. Está lá no artigo 20, lá no parágrafo 12. Lá no parágrafo 12, que diz que são requisitos para a concessão, a manutenção e a revisão do benefício, as inscrições no CPF, no Cadastro de Pessoas Físicas, e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que é o CAD Único ou Cadastro Único, conforme previsto em regulamento, tá certo? E este artigo, esse parágrafo 12, ele foi incluído, né, em 2019 pela Lei 13846 de 2019, tá bom? Então, pessoal, volta comigo. Então, tem que ter CPF, tem que ter inscrição no CAD Único, isso foi incluído em 2019 e deve ser observado. Fechado? Questão corretíssima. Redondinha, mamão com açúcar, melzinho na chupeta, mais fácil que isso, nem empurrar bêbado na ladeira. Bora para a próxima questão, vem comigo. Vamos a ela. Muito bem. Para fins de concessão do benefício de prestação continuada, BPC-LOAS, compõe a família. Estamos agora falando sobre a composição familiar. Entre outros, o próprio requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais, os irmãos solteiros, os filhos solteiros, e aí seguindo, independentemente de viverem ou não sobre o mesmo teto. Ora, pessoal, independentemente de viverem ou não sobre o mesmo teto, o que nós sabemos? Nós sabemos que a composição familiar, ela se aplica quando as pessoas indicadas na lei,
elas moram sob o mesmo teto, tá certo? Então, não basta que seja cônjuge, filho, irmão, solteiro, pai, né? Na ausência dos pais, pode ser madrasta, padrasto, né? Os tutelados. Pessoal, não importa o que está dito na lei, apenas em relação a qual é o grau de vínculo, mas principalmente ao final, que diz, desde que vivam sob o mesmo teto, tá bom? Qual a base legal para isso? Vamos analisá-la, vem comigo. Olha só. Então, a questão ela está errada, porque tem que viver no mesmo teto. Então não é independentemente de viverem ou não sob o mesmo teto. Tem que viver sob o mesmo teto. Isso está lá na lei 8742 de 93, lá no artigo 20, parágrafo 1º, que diz o seguinte: a família é composta pelo requerente, cônjuge ou companheiro, os pais, e na ausência de um deles, madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados. E agora, desde que vivam sob o mesmo teto, tá bom? Quem que são aqui, pessoal? O próprio requerente, além dele, cônjuge ou companheiro, além deles, os pais, no caso da ausência deles, pode ser substituído também por madrasta e padrasto. Além deles também, os irmãos solteiros. Além dos irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros. E, por fim, os menores tutelados. Então, só um resuminho aqui, ó. O próprio requerente, cônjuge ou companheiro, os pais, ou na ausência de um deles, madrasto ou padrasto, irmãos solteiros, filhos ou enteados solteiros e menores tutelados. Desde que vivam sob o mesmo teto. Está lá no parágrafo 1º do artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social. Fechado? Tranquilo? Então, questão fácil, muito cobrada em prova. Essa questão sobre o grau de parentesco é muito cobrada em prova e vocês jamais errarão. Vamos para a próxima questão. Bora comigo. Muito bem. Seguindo, olha só. Mais uma questão sobre BPC-LOAS. Vamos lá. Caso a pessoa com deficiência receba o BPC-LOAS, o benefício de prestação continuada, BPC-LOAS, e venha a exercer a atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, seu benefício será, em regra, suspenso. Está dizendo que pessoa com deficiência que recebe o BPC-LOAS exerce uma atividade remunerada, inclusive como microempreendedor individual. O seu benefício será, em regra, suspenso. Vamos entender isso. Qual que é a regra geral? Recebe BPC-LOAS, exerce atividade remunerada, benefício suspenso. Mas se for como microempreendedor individual, suspenso também. Se exercer qualquer atividade remunerada, inclusive como microempreendedor individual, o BPC será suspenso. Mas por que aqui fala em regra? Porque nós temos uma exceção. Ele pode exercer uma atividade remunerada na qualidade de aprendiz e ficar por até 2 anos recebendo concomitantemente o BPC-LOAS e a remuneração pelo contrato de aprendizagem. Sim, por isso que é em regra. A regra geral é que não pode exercer atividade remunerada, suspende o BPC, mesmo que seja microempreendedor individual, suspende o BPC. Só não suspende se for aprendiz. Portanto, a questão está corretíssima, pessoal. A regra geral é absoluta, né? Absoluta, mas tem uma exceção. A regra geral é que exercer uma atividade remunerada, seja inclusive como MEI, suspende o benefício. Suspende, não cancela, não cessa, ele suspende, certo?
até que o exercício da atividade até que ele deixe de exercer a atividade remunerada. Pois bem, a regra é que suspende. Não suspenderá no outro caso, como eu já disse, no caso do aprendiz, por até 2 anos de recebimento concomitante. Isto posto, vamos para a tela, vamos analisar aqui a questão corretíssima. A regra geral é que sim, suspende, mas temos uma exceção no caso do aprendiz que não suspende. Lembram, pessoal, mesmo que for MEI, suspende, tá? Qualquer atividade remunerada, mesmo na qualidade de MEI, suspende o BPC, só retornando ao fim da atividade. Onde é que está isso? Olha, está lá na LOAS, né? 8742 de 93. Lá no artigo 21A. Pois é, 21A. Dentro do 21A, lá no parágrafo 2º, tá certo? Então, parágrafo 2º, né, traz a exceção. Então, o 21A diz o seguinte: o benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de MEI. Tá bom? Então, pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de MEI, aí neste caso, suspende. No parágrafo 2º fala da exceção, que é o aprendiz. Tranquilo, pessoal? Então, questão corretíssima. Bom, vamos finalizar este módulo e eu chamo a vinheta para que o editor possa fazer o corte na edição e nós continuamos com este mesmo curso de testes, esse mesmo curso de questões sobre o benefício de prestação continuada, já na sequência no próximo módulo. Então, um abraço, nos encontramos em alguns instantes lá no próximo módulo. Até já!